contratação pelo Caio Jorge. O Flamengo quer o Caio Jorge, inclusive é um sonho antigo do Flamengo, já teve outras situações aí que ele foi monitorado ali, colocado nos planos, mas nunca deu muito certo. Agora o Flamengo vai com tudo para tentar essa contratação, tentar tirar esse destaque do Cruzeiro. O Flamengo ofereceu cerca ali perto dos 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, seria a contratação mais cara da história do clube. No momento é o Samuel Lino, que custou 25 milhões de euros, mas o Caio Jorge seria, né, esse nome. O Cruzeiro não se interessou muito ali em conversar, né? O Cruzeiro está estipulando aí cerca de 50 milhões de euros para começar a conversar, né, com o Flamengo. Duvido um pouco que o Flamengo vai chegar a essa cifra, mas quando foi conversar com o Cruzeiro, o Flamengo ouviu sobre o interesse pelo Everton Cebolinha, que é um jogador que pediu para ser negociado no meio do ano. O Flamengo não quis negociar naquele momento. Ele sempre esteve ali numa lista de negociáveis, mas também não chegou nenhuma proposta muito atrativa. O Cebolinha, o Michael, jogadores assim, no meio do ano tinha uma possibilidade que eles saíssem. Ele pediu para sair. Enfim, o Flamengo não entendeu naquele momento que dava, até porque estava numa fase bem avançada da janela. O clube não teria tempo hábil para encontrar um substituto para ele, né? E aí ele acabou sendo importante nessa reta final de temporada, mas quer mais minutos. Então, um jogador que tem essa possibilidade de talvez ser envolvido em outra negociação. Obviamente, os valores abaixariam nesse primeiro momento, que foi a ideia do Flamengo, chegando ali na casa dos 22 milhões de euros, mais o Cebolinha. E aí ainda não engatou, ainda não tem muita novidade nesse sentido, não teve uma outra proposta, uma outra conversa para aumento desses valores, mas o Flamengo está estudando aumentar, sim, esse número para tentar a contratação do Caio Jorge, que seria um jogador bem perto do perfil do que o Felipe Luiz quer. O Felipe, vale lembrar, a gente até debateu isso aqui ao longo da temporada, né, diversas vezes, sobre o que o Felipe pensa para o ataque, porque o Pedro é um jogador que, óbvio, né, o Felipe gosta, é impossível também, o Pedro é um dos melhores centroavantes do país, mas o Felipe gosta mais de um jogador mais móvel, meio parecido com o que o Gabigol fazia ali no Flamengo, de ser, talvez jogar até junto com o Pedro, né, os dois jogaram juntos ali em 2022, então o Felipe queria um jogador talvez com essa característica, para não só complementar o Pedro, mas também dar uma outra alternativa ali para o time. O Caio Jorge seria esse jogador, e aí é um jogador que o Flamengo tem realmente muito interesse, e vai com tudo para cima, não desistiu depois dessa primeira negativa aí do Cruzeiro, e tá confiante, podemos dizer assim, de conseguir, porque o Flamengo tem um orçamento muito grande para essa temporada. O BAP já falou diversas vezes que vai para cima do mercado e vai tentar de tudo para que o Flamengo tenha um time muito forte para a próxima temporada, buscando novamente, né, todos os títulos à disposição aí, além desse ano que já foi muito vitorioso, mas para tentar outros anos. E aí tem também, enfim, o Luiz Araújo, que interessa ao Cruzeiro, já foi alvo aí do Cruzeiro em outro momento do ano. Aqui no canal para esse que agora eu vou publicar. Pois é, o Vitão já veio ao Rio de Janeiro, já fez exames, já voltou para o Nordeste. Como assim, Vene? As coisas acontecem muito rápido. E a gente vai trazer para vocês aí se ele foi aprovado nos exames, quando ele se apresenta ao Flamengo, todas essas informações. O Flamengo contratou o Vitão, mas deve vender um outro jogador da posição na zaga, João Vitor, e a gente vai trazer informação sobre esse jogador que é muito bem avaliado pelo técnico Felipe Luiz, porém a tendência é que deixe o Flamengo já nessa janela de transferência. River Plate de olho em lateral do Flamengo e o Flamengo mirando o goleiro. Vocês sabem que o Flamengo está no mercado em busca de contratação de um goleiro, porque o Matheus Cunha foi para o Cruzeiro, e tem que ser um goleiro que chegue para fazer sombra ao Rossi, não apenas ser reserva. O Rossi ele tem que ficar com medo, tem que olhar para o banco de reservas e falar, opa, se eu não performar aqui, o cara vai roubar minha vaga, vai roubar minha posição, porque eu acho que foi isso que faltou ao Rossi na temporada 2025. Então, tudo isso e muito mais no vídeo de agora, mas antes um recado especial da nossa querida, nossa parceira KTO. Lá você vai encontrar as melhores odds. Mas, Vene, o futebol brasileiro está parado. O futebol brasileiro está de férias. Mas lá na KTO tem futebol internacional, tem outros esportes, tem basquete, tem tudo que você possa imaginar para você continuar se divertindo e fazendo as suas fezinhas. Corre lá no site da KTO, beleza? Tamo junto. Vou falar do Vitão logo, porque o Vitão, o que fez? Como a gente trouxe em primeira mão, ele vinha ao Rio de Janeiro já nessa terça-feira realizar os exames médicos. Chegou por volta de 6 horas da manhã,
aqui no aeroporto do Galeão, que é o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, foi recebido por alguns torcedores, o Chapolin, o ilustre Chapolin, estava lá com a sua plaquinha, mandando um abraço para o Vitão, muitos jornalistas também presentes, e lá ele falou que está muito feliz, que já conversou com o Felipe Luiz, fez os exames médicos aqui pela manhã e já voltou para o Nordeste. É rápido assim? Pois é, rápido. E ele fez esse bate-volta, interromper as férias dele, para acelerar o processo de acerto com o Flamengo, para ele ficar pronto, já apto, já na reapresentação do elenco e trabalhar com os demais jogadores. Porém, a reapresentação do elenco marcada para o dia 12, a dele vai ser antes. Vai ser no dia 9 de janeiro, é quando ele vai ao CT Ninho do Urubu e vai conhecer as instalações do Flamengo, e aí ele fica à disposição do técnico Felipe Luiz. Eu não tenho dúvidas que, embora a reapresentação seja no dia 12, o Felipe Luiz vai começar a trabalhar antes. O José Boto, muita gente me pergunta isso, inclusive, e o anúncio oficial do Flamengo? O cara já até falou lá com o bonezinho do Flamengo. O Flamengo vai anunciar, pelo que me relataram no Flamengo, quando o José Boto chegar ao Rio de Janeiro. O José Boto está em Portugal, curtindo as férias com seus familiares e, obviamente, trabalhando bastante pelo telefone. Isso é óbvio, né? E aí ele chega aqui no Rio de Janeiro, no dia 8 de janeiro, no dia 9 de janeiro, quando o Vitão chega, e aí o Vitão será anunciado pelo Flamengo. Então, seja bem-vindo, Vitão, jogador que chega aí depois de muitas tentativas do Flamengo, e eu acho que tem totais condições de brigar pela titularidade. Hoje é uma reserva de luxo, inclusive o setor defensivo do Flamengo. Léo Ortiz e Léo Pereira, para mim, a dupla de zaga titular. Vitão e Danilo, tá bom para vocês? Inclusive, Vitão vai atuar pelo lado esquerdo, pelo menos foi o que me relataram quando eu perguntei, que a ideia do Felipe Luiz é utilizar o Vitão pelo lado esquerdo para ser, entre aspas, o reserva imediato do Léo Pereira, e o Danilo sendo o reserva imediato do Léo Ortiz. Um jogador que pode deixar o Flamengo é o Vinha. O River Plate está, sim, tentando a contratação desse jogador. Ainda não fez uma proposta oficial, mas já iniciou os contatos tanto com os representantes do Vinha quanto com o Flamengo. O Flamengo está ciente do interesse do River Plate. O Flamengo não tem interesse em negociar o Vinha. O Flamengo não... Por exemplo, o Michael. O Flamengo tem interesse. Isso aí é notório. O Michael sabe disso. O empresário do Michael sabe disso. No caso do Vinha, não. Existe uma certa insatisfação, digamos assim, do Vinha. E que bom que ele está insatisfeito, porque ele foi pouco utilizado pelo técnico Felipe Luiz. O Flamengo não quer se desfazer do Vinha. Entende que é um jogador importante, se passar por um processo ali, pela questão